Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando continuidade, continuando com o desenvolvimento e ministração do nosso curso, Vamos então agora tentar fazer teste de verificação da integral tabelada número 14. Considerando a nossa ordem. Então aqui, número 14, integral de secante de x, essa secante de x elevado a expoente 2 infinitésimo de x, isso é igual a tangente de x mais uma constante numérica k pertencente ao espaço contínuo dos reais. Então vamos aplicar o teste de verificação, derivada em relação a x, aplicada sobre tangente de x mais a constante numérica, essa é a solução proposta, derivada em relação a x aplicado sobre tangente de x mais a derivada em relação a x aplicada sobre k. Porquanto admitamos e consideremos que o limite de uma constante é a própria constante, o que gera por consequência que a derivada de constante numérica é igual a zero. Então nós temos derivada em relação a x aplicado sobre tangente de x. Então nós temos derivada em relação a x aplicada sobre seno de x multiplicado por cosseno de x elevado a expoente menos 1. Derivada da multiplicação de duas funções. Então nós temos cosseno de x elevado a expoente menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de x mais seno de x multiplicado pela derivada em relação a x aplicado sobre o cosseno de x elevado a expoente menos 1. Então aqui nós temos cosseno de x elevado a expoente menos 1, derivada de seno é o próprio cosseno de x, mais seno de x multiplicado por menos 1, cosseno de x elevado a menos 1 multiplicado pela derivada em relação a x de cosseno de x. Então isso é cosseno de x elevado a menos 1 multiplicado por cosseno de x é igual a 1, pois trata-se de cosseno de x elevado a expoente zero, que é igual a 1. Então aqui nós temos mais seno de x multiplicado por cosseno de x elevado a expoente menos 2 multiplicado por menos 1 e derivada de cosseno é menos 1 multiplicado por seno de x. Então nós temos o número 1 mais seno de x, esse termo elevado a 2 dividido por cosseno de x elevado a 2, menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1. Aqui nós podemos escrever como cosseno de x elevado a expoente 2 mais seno de x elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por cosseno de x elevado a expoente 2. Conforme estabelecido pela trigonometria do círculo e demonstrado em diversas playlists aqui no âmbito do nosso canal, intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Essa demonstração nós realizamos, repito e reitero, em várias playlists. E essa demonstração, conforme estabelecido pela trigonometria do círculo, é igual a 1. Então nós temos 1 dividido por cosseno de x elevado a expoente 2, o que é igual a 1 dividido por cosseno de x, todo esse termo elevado a expoente 2. 1 dividido por cosseno é secante de x, por definição da trigonometria do círculo. Então nós temos secante de x, toda essa secante elevado a expoente 2, de modo que a derivada em relação a x aplicada sobre tangente de x mais constante numérica
é igual a secante de x. Essa secante é elevada ao expoente 2, então essa integral está corretíssima. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.